Este é o canal Sombras da Vida e hoje trazemos o caso Elisa Lam e o Hotel Cecil. Imagine um lugar onde as paredes guardam ecos de quase um século de tragédias. Um lugar onde o mal não parece apenas acontecer, mas sim residir. Onde a escuridão não visita, ela mora. No coração de Los Angeles, espremido entre as luzes da metrópole e as sombras de uma das regiões mais miseráveis dos Estados Unidos, ergue-se o Hotel Cecil. Para a maioria das pessoas que passam por ele, é apenas um prédio antigo, mais um tijolo cinza no horizonte urbano. Para Elisa Lam, uma estudante canadense de 21 anos em busca de aventura e de si mesma, ele foi o último destino. O que começou como uma viagem de autodescoberta terminou num tanque de água selado no telhado do hotel. Terminou num vídeo de elevador que, quando divulgado pela polícia, paralisou a internet e gerou mais perguntas do que respostas. Terminou num mistério que, mais de uma década depois, continua a nos observar das profundezas e que nos obriga a fazer perguntas desconfortáveis não sobre fantasmas ou serial killers, mas sobre a saúde mental, a solidão e o preço de estar sozinho numa cidade que não te conhece. Este é o caso Elisa Lam. E para entendê-lo, precisamos primeiro entender o lugar que o tornou possível. Ato 1. O imã para o mal, o Hotel Cecil. O Hotel Cecil foi inaugurado em 1924, no momento em que Los Angeles ainda acreditava no seu próprio mito. Era para ser o ápice do luxo, saguão de mármore, janelas altas, um endereço que comunicava status e ambição. O arquiteto Lloyd Lester Smith projetou um prédio de 700 quartos que deveria receber a elite viajante que chegava ao sul da Califórnia. Um monumento ao otimismo americano do pós-guerra, tijolo por tijolo. O otimismo durou pouco. Com a Grande Depressão nos anos 30, a promessa do Cecil se desfez rapidamente. O bairro ao redor do hotel começou a se deteriorar. A clientela mudou. O que antes eram executivos e famílias tornou-se trabalhadores desempregados, migrantes sem destino e pessoas que a cidade havia simplesmente esquecido. O Cecil se transformou num hotel de baixo custo numa vizinhança que estava descendo rapidamente pelo ralo. E então os corpos começaram a aparecer. Ao longo das décadas, o Cecil acumulou uma contagem de mortes que tornaria qualquer outro estabelecimento inoperável. Não eram apenas mortes, eram tragédias com assinaturas bizarras, cada uma mais perturbadora do que a anterior. Em 1947, Elizabeth Short, a famosa Dália Negra, teria sido vista bebendo no bar do Cecil dias antes de ser encontrada cortada ao meio num terreno baldio em Los Angeles. O caso dela nunca foi resolvido. Em 1962, uma mulher chamada Pauline Otton saltou da janela do 9º andar, caindo diretamente sobre um pedestre que caminhava na calçada abaixo. 2 corpos. Uma queda. Em 1975, uma mulher de 65 anos chamada Goldills Gold, apelidada de a Pombinha pelos moradores do bairro, que a conheciam de tanto vê-la alimentar os pombos nas ruas, foi encontrada estuprada e assassinada dentro do próprio quarto no Cecil. Ninguém foi responsabilizado. E havia os suicídios. Muitos. Tantos que os moradores do bairro tinham um nome não oficial para o Cecil, o Hotel do Suicídio. Pessoas que chegavam ao fim da linha escolhiam aquele prédio para seus últimos momentos. Não se sabe ao certo se era a desolação do lugar que os atraía, ou se era pura coincidência geográfica. O hotel ficava exatamente na borda de Skid Row, a maior concentração de pessoas em situação de rua dos Estados Unidos, uma região onde o desespero é tão tangível que você pode sentir no ar. Mas o Cecil não era apenas palco de tragédias aleatórias. Ele também foi lar temporário de monstros. Richard Ramirez, o A Night Stalker, serial killer que aterrorizou a Califórnia entre 1984 e 1985, responsável por pelo menos 14 assassinatos, usava um quarto no 14º andar do Cecil como base de operações. Ele saía à noite para caçar suas vítimas e voltava ao hotel antes do amanhecer. Dizem que descartava as roupas ensanguentadas nas latas de lixo do hotel, que ficavam no beco dos fundos. Os outros hóspedes notavam o cheiro, o barulho, a presença estranha do homem que subia pelo corredor de madrugada e ninguém perguntava nada. Porque no Cecil, perguntas sobre os vizinhos de quarto não faziam parte da cultura do lugar.
Anos depois, em 1991, um austríaco chamado Jack Unterweger se hospedou no Cecil. Unterweger era um escritor célebre na Europa, uma história de redenção que a mídia havia adorado. Condenado à prisão perpétua na Áustria por assassinar uma jovem aos 19 anos, ele escreveu um livro autobiográfico na prisão que se tornou best-seller, virou peça de teatro e conquistou o apoio de intelectuais que defenderam sua libertação. Ele saiu da prisão em 1990. Em 1991, veio a Los Angeles a convite de uma revista para escrever uma reportagem sobre crimes. Enquanto pesquisava sua matéria sobre a criminalidade de Skid Row, ele assassinou 3 prostitutas na região, usando a mesma técnica de assinatura que havia usado na Áustria. Não foi coincidência ele ter escolhido o Cecil. O Hotel Cecil não era apenas um prédio. Era uma entidade. Um lugar com memória e, se você acredita nesse tipo de coisa, com intenção. Era um campo gravitacional para o lado mais sombrio da natureza humana. E foi nesse campo que Elisa Lam entrou com sua mochila, seus planos de viagem e uma alma que já carregava batalhas próprias. Ato 2, o Diário Digital, a mente de Elisa. Antes de falarmos sobre o que aconteceu, precisamos falar sobre quem era Elisa Lam. Porque nesse caso, entender a pessoa é entender o mistério. Elisa Lam tinha 21 anos e estudava na Universidade da Colômbia Britânica, em Vancouver, no Canadá. Era filha de imigrantes de Hong Kong. Por fora, era uma jovem como tantas outras, e estudiosa, curiosa, apaixonada por moda, livros e pela ideia de que o mundo era maior do que o bairro onde você cresceu. Por dentro, Elisa travava uma guerra silenciosa. Ela tinha transtorno bipolar, um diagnóstico que, para quem não conhece de perto, soa como um rótulo clínico, mas que na vida real significa montanhas russas emocionais que ninguém do lado de fora consegue ver completamente. A doença bipolar não transforma a pessoa, ela amplifica. Amplifica a alegria até ela se tornar euforia que não deixa dormir. Amplifica o medo até ele se tornar paranoia que não deixa sair de casa. Amplifica a criatividade até ela se tornar uma torrente de pensamentos que não para nunca. Elisa canalizava tudo isso para o seu blog no Tumblr, que ela chamava de A Nouvelle Nouvelle. Era o seu espaço mais honesto. Ela escrevia sobre os livros que amava, sobre estética, sobre moda, mas também, e com uma franqueza que tocava a quem lia, sobre a sua saúde mental. Sobre os dias em que a cama parecia impossível de sair. Sobre a sensação de estar desconectada do próprio corpo. Sobre a dificuldade de explicar para as pessoas ao redor o que estava sentindo quando nem ela mesma conseguia nomear. Alguns dos posts mais compartilhados do blog dela, principalmente após sua morte, eram sobre solidão. Sobre a dualidade de querer estar com as pessoas e ao mesmo tempo precisar se afastar delas. Sobre viajar como forma de escapar de si mesma, sabendo que a bagagem mais pesada que você carrega no aeroporto é sempre a que não aparece na esteira. Ela escrevia sobre o que chamava de o preço de parecer bem. Sobre como a doença bipolar é invisível da maneira mais traiçoeira possível, e nos dias ruins, você parece estranho. Nos dias bons, você parece completamente funcional. E a sociedade tende a se agarrar à versão funcional para concluir que você está acurado ou que a exagerou a quando descreveu os dias ruins. Elisa sabia disso. Escrevia sobre isso com cansaço e com humor, os dois ao mesmo tempo, que é uma das formas mais reconhecíveis de sobrevivência emocional que existe. A viagem pela costa oeste dos Estados Unidos era o que ela chamava de a West Coast Tour. Uma jornada planejada com cuidado, começando em Los Angeles, passando por San Diego e terminando em Santa Cruz. Ela estava indo em busca de algo, paz, perspectiva, a sensação de ser pequena num mundo grande, que às vezes é exatamente o que a mente precisa para respirar. Seus pais, imigrantes práticos e preocupados, deram permissão com uma única condição, que ela deveria ligar para casa todos os dias. Não era excesso de controle, era a única forma que eles tinham de saber que a filha estava bem num país estrangeiro. E Elisa cumpriu. Ligou todos os dias, sem falta. Até o dia 1º de fevereiro de 2013. Naquela manhã, o telefone em Burnaby, no Canadá, simplesmente não tocou. Não houve mensagem de texto.
Não houve post no Tumblr. O silêncio digital de Elisa Lam foi o primeiro sinal de que algo estava terrivelmente errado nos corredores do Hotel Cecil. Ato 3. O check-in no abismo. Elisa fez o check-in no Hotel Cecil no dia 28 de janeiro de 2013. Ela não estava hospedada numa das suítes caras. O Cecil havia tentado se reinventar nos anos anteriores, operando parte do prédio sob a marca Stay On Main, uma espécie de hostel voltado para mochileiros e viajantes jovens, com tarifas mais acessíveis e uma estética mais moderna. Era nessa ala que Elisa estava, num quarto compartilhado no 5º andar. O site do Stay On Main vendia uma imagem de hotel moderno e descolado no centro de Los Angeles. O que as fotos não mostravam era o que ficava do lado de fora da porta principal, Skid Row. A poucas quadras do lobby, milhares de pessoas viviam em barracas nas calçadas, muitas delas com transtornos mentais não tratados, dependência química e histórias de abandono sistemático pelo sistema. Era uma realidade que chocava até os moradores de longa data de Los Angeles. Para uma jovem canadense de 21 anos com histórico de transtorno bipolar, hospedar-se na borda daquele universo era uma variável que nenhuma plataforma de reservas mencionava. Logo nos primeiros dias, a situação no quarto compartilhado começou a se complicar. As colegas de quarto de Elisa foram até a gerência com reclamações sobre seu comportamento. Elas descreviam episódios perturbadores, de Elisa trancando a porta por dentro em horários aleatórios, o que impedia as outras de entrar. Bilhetes deixados nas camas das colegas com linguagem agressiva, pedindo ou exigindo que fossem embora. Comportamento errático que não correspondia à imagem tranquila que ela projetava no blog. A gerência do hotel tomou uma decisão e transferiu Elisa para um quarto individual. Em teoria, uma solução. Na prática, um isolamento. Fora do hotel, as testemunhas daquela semana pintam um quadro cheio de contradições. Ela foi vista sendo escoltada para fora de uma gravação de um programa de TV na área. A causa exata não foi esclarecida, mas havia algo acontecendo que a tornava visível da maneira errada. Em contraste, numa livraria chamada The Last Bookstore, a poucas quadras do hotel, funcionários a descreveram como animada, radiante, comprando livros e presentes para mandar para a família em Vancouver. Ela estava feliz. E estava presente. Estava sendo a viajante que queria ser. Essa dualidade, a euforia da descoberta e a instabilidade da mente, é característica do transtorno bipolar em fases de transição. E ela estava prestes a colidir com uma situação que ninguém, nem Elisa, nem sua família, nem a equipe do hotel, soube reconhecer a tempo. Ato 4, de 2 minutos e 59 segundos, o vídeo do elevador. Elisa foi vista pela última vez com vida no dia 31 de janeiro de 2013. Ela não voltou para o quarto naquela noite. Na manhã seguinte, quando deveria ligar para os pais, não ligou. Quando deveria fazer o check-out para ir a Santa Cruz, não foi. A gerência do hotel verificou o quarto vazio. Seus pertences continuavam lá, mas Elisa havia desaparecido. A família acionou a polícia. O LAP, Departamento de Polícia de Los Angeles, abriu um caso de pessoa desaparecida. Investigadores visitaram o hotel, entrevistaram funcionários e hóspedes. As câmeras de segurança foram verificadas. E foi aí que encontraram o que, até hoje, é um dos vídeos mais desconcertantes já divulgados num caso de desaparecimento. No dia 15 de fevereiro, com Elisa desaparecida há 2 semanas, o LAP publicou o vídeo em seu canal no YouTube pedindo ajuda do público para identificar informações sobre seu paradeiro. Eram 2 minutos e 59 segundos de gravação da câmera de segurança de um dos elevadores do Cecil. O que esses 2 minutos e 59 segundos mostram é difícil de descrever sem perder alguma coisa, então vamos com calma. Elisa entra no elevador. Ela veste uma jaqueta vermelha. Aperta vários botões ao mesmo tempo, como se quisesse ir para múltiplos andares ou como se estivesse tentando que as portas fechassem o mais rápido possível. As portas não fecham. Ela vai até o canto do elevador e se encolhe ali, como se estivesse se escondendo de alguém que está no corredor. Ela coloca a cabeça para fora, olha para os 2 lados com movimentos rápidos, quase mecânicos.
Seus olhos varrem o corredor como se estivesse procurando algo ou fugindo de algo. Então ela sai do elevador completamente. E aqui começa a parte que paralisou o mundo. No corredor, em frente às portas abertas do elevador, Elisa começa a fazer movimentos com as mãos que não têm explicação óbvia. Ela estende os braços, gira os pulsos, move os dedos num padrão que algumas pessoas descreveram como a nadar no ar. Ela parece estar conversando com alguém. Mas não há ninguém visível nas imagens. Em algum momento, ela parece apontar para algo que está fora do campo da câmera. Seus lábios se movem. O elevador continua parado. As portas abertas, como esperando por ela. Depois de alguns minutos, Elisa some pela esquerda do quadro. O elevador finalmente fecha as portas e parte. Elisa Lam nunca foi vista viva novamente. O vídeo foi assistido milhões de vezes. E o que é fascinante e perturbador é que pessoas diferentes viram coisas completamente diferentes. Quem tinha familiaridade com saúde mental viu uma jovem em possível episódio psicótico, dissociada da realidade, respondendo a estímulos que só ela percebia. Quem tinha inclinação para teorias de conspiração viu alguém fugindo de um perseguidor que conhecia exatamente onde estavam os pontos cegos das câmeras. Quem tinha inclinação para o sobrenatural viu um encontro com algo que as câmeras não conseguem capturar. O lab estava igualmente perdido. A porta de acesso ao telhado do hotel estava travada e com alarme. Não havia registros de ninguém usando aquela porta nos dias anteriores. Não havia impressões digitais estranhas. Não havia nada que explicasse como Elisa chegou onde foi encontrada ou por quê. Mas aqui está o que o vídeo não mostra, e que é tão importante quanto o que mostra: não há ninguém mais. Em nenhum frame, em nenhum ângulo, há uma segunda pessoa. Não há sombra, não há reflexo, não há movimento no corredor que sugira uma presença humana. Isso é relevante porque a teoria do perseguidor, a de que Elisa estava fugindo de alguém que conhecia os pontos cegos das câmeras, exigiria uma coordenação logística impressionante num hotel com câmeras espalhadas por múltiplos andares. A teoria mais difícil de aceitar costuma ser a mais simples, se Elisa estava sozinha. E o que ela via naquele corredor não estava lá. Ato 5, o gosto da água escura. Enquanto o vídeo do elevador se espalhava pela internet e os fóruns explodiam de teorias, os hóspedes do Hotel Cecil estavam vivendo um horror de natureza muito mais concreta e muito mais nauseante. Nos dias que se seguiram ao desaparecimento de Elisa, os quartos do hotel começaram a reportar um problema com a água. Primeiro foi a pressão, que caiu drasticamente, deixando chuveiros com fio d'água. Depois veio a cor, quando os hóspedes abriam as torneiras. O que saía não era água limpa. Era um líquido com tonalidade escura, entre o marrom e o preto, com uma consistência ligeiramente viscosa que não parecia normal. Alguns hóspedes relataram algo pior, um sabor. Descreviam a água como tendo um gosto estranhamente doce, às vezes com um ranço metálico que tentavam atribuir às canalizações antigas do prédio. Ninguém imaginou que a explicação estivesse a algumas dezenas de metros acima das suas cabeças. No dia 19 de fevereiro de 2013, 19 dias após o desaparecimento de Elisa, um funcionário da manutenção do hotel chamado Santiago Lopes recebeu a ordem de subir ao telhado para verificar os tanques de água. O sistema de abastecimento estava com problemas persistentes e a gerência precisava entender o porquê. O telhado do Cecil tinha 4 tanques de fibra de vidro, cada um com capacidade para aproximadamente 3.700 litros. Eram os tanques que abasteciam todos os quartos do hotel com água corrente. Santiago subiu a escada de ferro que levava ao topo dos tanques. Abriu a tampa pesada do primeiro deles. Olhou para dentro. Elisa Lam estava ali. Boiando de barriga para cima, em estado avançado de decomposição. Ela estava nua. Suas roupas, as mesmas que vestia no vídeo do elevador, a jaqueta vermelha, estavam dobradas no fundo do tanque, junto com a chave do quarto e o relógio de pulso. A cena era tão grotesca que Santiago Lopes saiu correndo do telhado sem conseguir pronunciar palavras coerentes.
Quando a polícia chegou e confirmou a identidade, a extensão do horror se tornou pública. Por 19 dias, os hóspedes do Hotel Cecil, entre eles, a própria família de Elisa que havia se hospedado no local para ajudar nas buscas, estavam bebendo, cozinhando e se banhando na água que envolvia o corpo em decomposição. A mídia local e internacional explodiu com a notícia. Ela superava qualquer roteiro de terror que Hollywood poderia escrever, não porque fosse sobrenatural, mas porque era real. Atos 6, e a autópsia e as teorias. A descoberta do corpo não encerrou o caso Elisa Lam. Ela deu início a uma tempestade de especulações que, numa era de internet e fóruns de true crime, tomou proporções que a família de Elisa descreveria anos depois como uma segunda vitimização. As perguntas eram legítimas, até certo ponto. Como ela chegou ao telhado? As portas de acesso ao telhado do Cecil eram protegidas por alarmes que disparariam na recepção se alguém as abrisse, segundo a versão inicial da polícia. Como ela conseguiu entrar num tanque de quase 3 metros de altura sem escada visível? E a pergunta que mais circulou, como a tampa do tanque foi fechada por fora, se Elisa estava dentro? O Reddit encontrou o caso e foi de cabeça. Fóruns inteiros foram dedicados a decompor cada frame do vídeo do elevador. Detetives de poltrona apontavam para pixels, para sombras, para a temporização das portas. Construíram teorias elaboradas sobre um assassino fantasma, sobre um funcionário do hotel envolvido, sobre uma conspiração do LAP para encobrir um crime. Surgiram as coincidências a que a internet amava catalogar. Um surto de tuberculose estava acontecendo em Skid Row naquele período, e o kit diagnóstico mais usado se chamava Alan Elisa. Havia um filme de 2005 chamado A Água Negra, A Dark Water, no original em inglês, em que o corpo de uma menina era encontrado no tanque de água de um prédio. No filme, o prédio se chamava Cecília. Essas coincidências não provavam absolutamente nada. Mas na lógica dos fóruns de conspiração, a ausência de explicação é tratada como prova de encobrimento. A autópsia, conduzida pelo Departamento do Legista do Condado de Los Angeles, foi o momento em que os fatos começaram a empurrar de volta contra as teorias. Não havia sinais de trauma físico externo. Nenhuma fratura, nenhuma contusão significativa, nenhuma marca de estrangulamento, nenhuma evidência de violência sexual. O estado de decomposição do corpo era consistente com o tempo de 19 dias na água. O laudo toxicológico encontrou os medicamentos que Elisa usava para o transtorno bipolar, mas em concentrações irregulares, sugerindo que ela havia interrompido ou alterado a dosagem nos dias anteriores à morte. Isso é clinicamente significativo, e a interrupção abrupta de estabilizadores de humor pode desencadear episódios graves de mania ou psicose. Não havia drogas recreativas no sistema. Não havia álcool em quantidade significativa. Havia uma jovem cujo cérebro, naqueles dias, estava operando sem a âncora química que o mantinha estável. O veredito oficial do legista e afogamento acidental. Causa contribuinte e transtorno bipolar. A família de Elisa contestou o laudo. Eles disseram, numa declaração pública, que Elisa era disciplinada com a medicação, que não havia razão para ela ter interrompido o tratamento. Mas os registros de rastreamento de prescrições diziam outra coisa. O mistério da tampa fechada do tanque, aquele que mais alimentou as teorias de assassinato, foi esclarecido pelo próprio Santiago Lopes anos depois, em entrevistas para o documentário da Netflix sobre o caso. Ele encontrou a tampa aberta, não fechada. A confusão veio de um relatório policial mal redigido que usou linguagem ambígua, e a internet transformou essa ambiguidade em certeza. O mistério das portas de alarme e investigações posteriores revelaram que o alarme das portas do telhado havia sido desativado naquele período para facilitar o trabalho de manutenção, uma decisão burocrática banal que, combinada com a tragédia, parece parte de um roteiro. O que ficou sem resposta, e o que provavelmente sempre ficará, é como exatamente Elisa Lam escalou até a abertura do tanque. A estrutura exigia alguma forma de apoio para uma pessoa da sua estatura. Pode ter havido um galão, uma caixa, algum objeto que foi removido ou que caiu dentro do tanque com ela. Pode ter sido um esforço sobre-humano de alguém em estado de mania aguda, estados em que o corpo literalmente não sente dor ou fadiga da maneira normal.
Não há uma resposta que feche todas as perguntas. E talvez nunca haja. Ato 7 e a anatomia da tragédia, veredito e legado. A conclusão mais lógica desse caso é também a mais triste. E é preciso dizê-la com cuidado, porque envolve uma pessoa real, com uma família real, com uma história que não deveria ser reduzida a um mistério de internet. Elisa Lam provavelmente não foi morta por um assassino. Provavelmente não foi vítima de uma conspiração. O vídeo do elevador, que parece sobrenatural para quem não tem familiaridade com episódios psicóticos, é reconhecível para psiquiatras e psicólogos como padrão de comportamento durante uma dissociação aguda ou um episódio de mania com traços paranoides. Os movimentos das mãos, o comportamento de esconder, a conversa com uma presença invisível, tudo isso tem correlatos clínicos documentados. A teoria mais plausível, apoiada pelo laudo toxicológico e pela sequência de eventos, é a seguinte: que Elisa interrompeu ou reduziu sua medicação durante a viagem. Isso pode ter ocorrido por escolha própria. Muitas pessoas com transtorno bipolar interrompem a medicação quando estão bem, porque os remédios têm efeitos colaterais que interferem na qualidade de vida, e a estar bem a cria uma falsa sensação de que o tratamento não é mais necessário. Pode também ter ocorrido por esquecimento ou desorientação progressiva. Sem a medicação, Elisa entrou em estado de mania ou psicose. O comportamento com as colegas de quarto, os bilhetes, os trancos de porta, era um sinal. O vídeo do elevador era outro sinal, muito mais evidente. Naquele estado, o cérebro de Elisa estava operando numa realidade que não era realidade física. Ela pode ter visto o telhado como um lugar de fuga ou segurança. Pode ter entrado no tanque voluntariamente, buscando esconder-se de algo que apenas ela percebia. A tragédia do caso Elisa Lam não é um assassino não identificado. A tragédia é um sistema que falhou repetidamente. O hotel que sabia que ela estava em sofrimento mas não chamou ajuda profissional. A ausência de qualquer protocolo para identificar e proteger hóspedes em crise de saúde mental. Uma viagem solitária num estado mental que exigia companhia e supervisão. Uma porta de telhado com alarme desativado. Um tanque sem trava adequada de segurança. Nenhuma dessas falhas é um crime. Mas somadas, elas compõem o caminho que levou Elisa Lam até o fundo daquele tanque. O Hotel Cecil encerrou as atividades em 2017 para uma reforma extensa. Quando reabriu, transformou-se em habitação popular administrada pelo governo da cidade de Los Angeles, um desfecho que tem uma certa justiça poética num local que passou décadas como testemunha da marginalização. Mas a fama, ou a maldição, dependendo de como você chama, não foi reformada junto com o prédio. O Cecil continua sendo visitado por turistas que fazem a tours do crime, por cineastas que buscam atmosfera e por jovens que publicam fotos do telhado nas redes sociais como se fosse um ponto turístico qualquer. A família de Elisa Lam nunca aceitou completamente o veredito de morte acidental. Eles acreditam que a história completa não foi contada. É humanamente compreensível querer uma explicação que faça sentido, que coloque um rosto ou uma intenção no horror. A ideia de que a filha morreu por causa de uma doença que ninguém identificou a tempo, sozinha num tanque de água fria num país estrangeiro, sem vilão, sem resposta, sem fechamento, é de uma crueldade que a mente se recusa a aceitar. Mas é, provavelmente, o que aconteceu. O documentário da Netflix sobre o caso, lançado em 2021 e chamado A Crime Sim e The Vanishing at the Cecil Hotel, trouxe o caso para uma nova geração de espectadores e reacendeu os debates. Ele também fez algo que poucos produtos de true crime fazem, dedicou tempo para ouvir a família de Elisa. Para mostrar seus pais, pessoas reais, de meia idade, com sotaque e cansaço nos olhos, tentando processar o que aconteceu com a filha. Não foi suficiente para dar paz. Raramente é. O documentário também trouxe um lado perturbador da reação pública ao caso. Investigadores amadores online, os chamados a detetives do Reddit, chegaram a apontar um músico de metal independente como suspeito do assassinato de Elisa, com base em nada além de que ele havia estado em Los Angeles na mesma época e tinha uma estética sombria no Tumblr. O homem recebeu ameaças de morte. Precisou desaparecer temporariamente das redes sociais. Era completamente inocente.
O caso Elisa Lam é também um retrato do que acontece quando o impulso de resolver um mistério supera o cuidado com as pessoas reais que estão no caminho das teorias. Elisa Lam deixou para trás um rastro digital extraordinariamente honesto. O blog A Nouvelle Nouvelle continua online, mantido assim pela família como memorial. Quem lê os posts hoje os lê com o peso do que veio depois, mas também com a clareza de quem era aquela jovem antes de se tornar um mistério. Ela era engraçada. Era perspicaz. Tinha opiniões fortes sobre livros ruins. Amava a estética das décadas passadas. Escrevia sobre a depressão com a honestidade de quem tentou por muito tempo explicar algo que a maioria das pessoas prefere não ver. Um dos posts mais compartilhados do blog, depois de sua morte, era sobre o que ela chamava de Adelonelines of being well enough to function but too well to connect. A solidão de estar bem o suficiente para funcionar, mas doente demais para se conectar. Para quem conhece o transtorno bipolar de perto, essa frase é um retrato perfeito do que a doença faz com as relações humanas. Você sorri. Você sai. Você compra presentes numa livraria. E por dentro, algo está completamente à deriva. Ela era uma pessoa. Com uma vida. Com um futuro que não aconteceu. Nas profundezas dos tanques do Cecil, não havia apenas água escura. Havia o fim de uma história que começou numa pequena cidade canadense com uma garota que queria ver o mundo. Conclusão do canal. Se você chegou até aqui, você sentiu o peso desse caso. E o peso não vem do sobrenatural, vem de algo muito mais próximo de nós. O caso Elisa Lam nos ensina que os monstros mais perigosos não habitam necessariamente os corredores escuros de hotéis amaldiçoados. Às vezes, o perigo mora dentro de nós, num desequilíbrio químico que não escolhemos ter, num sistema que não enxerga o que está acontecendo na frente dos olhos dele, numa cultura que romantiza a solidão e a viagem solitária sem falar sobre o que acontece quando a mente decide parar de cooperar no meio do caminho. Elisa buscava liberdade. Encontrou um lugar onde ninguém estava olhando. O que você acha desse caso? O vídeo do elevador é para você um sinal claro de crise psicótica, ou ainda há algo naquelas imagens que a explicação oficial não consegue cobrir completamente? Deixe a sua opinião nos comentários. Esse é um caso em que as perspectivas do público sempre trazem algo novo. No próximo episódio de Sombras da Vida, vamos mergulhar em outro abismo. Até lá! Cuide da mente, a sua e a de quem está ao seu lado.